E aí pessoal, aqui é a Carol e nós estamos em mais um dia de gravação no nosso quadro Papo de Bíblia. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Vamos lá então? Iniciamos aqui então falando sobre a questão do divórcio e diz o seguinte: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Isso era algo de costume, né? Tanto as multidões acompanharem Jesus, quanto os fariseus tentar colocar ele à prova. E para pôr ele à prova, eles perguntaram: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher? E disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Se assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Isso aqui é muito importante frisar, né? Mas não foi assim desde o princípio. Depois ele vai dizer mais algumas questões em relação ao casamento, mas o principal que Jesus fala sobre essa questão do casamento aqui, do divórcio, é o seguinte: eles perguntaram, e eu já falei isso em capítulos anteriores, em vídeos anteriores, que o divórcio era algo que os homens tinham um domínio muito grande em função disso, né? As mulheres não tinham voz, né, em relação ao que elas achavam bom ou ruim no casamento, muitas vezes não podiam nem se manifestar em relação a isso. Existia a questão dos homens, tinham uma questão muito ruim em relação a como eles tratavam as mulheres, enfim, toda essa questão da época, né? Se hoje as pessoas acham ruim algumas coisas, antigamente era pior ainda, né? Então tinha esse motivo que eu até falei no outro vídeo, que eles davam a carta de divórcio por qualquer situação, se não gostassem mais da mulher, senão não havia um zelo, né, ali em questão de amar aquela mulher, de buscar que aquela mulher fosse feliz, né? Enfim, que a gente tenta buscar hoje nos casamentos, né? Então, ali Jesus falou: pela dureza do coração de vocês, Moisés deu a carta de divórcio, porque o coração de vocês é um coração duro, o coração de vocês é um coração insensível. Então, aqui ele está falando sobre, se não fosse por imoralidade sexual, que não fosse dada a carta de divórcio, que não fosse dada o divórcio, né? E vai falar isso aqui em seguida, vai dizer assim, ó: Eu lhes digo que de todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: Se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Por quê? Porque para eles já tinha aquela cultura, né, do divórcio acontecer por outros motivos que não fosse por imoralidade sexual. E Jesus respondeu: Nem todos têm a condição de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. O que Jesus está dizendo aqui? Que nem todos vão aceitar essa palavra, nem todos vão aceitar essa condição do casamento, e vão até preferir não se casar. E aí diz o seguinte: Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode aceitar isso, que aceite. Quem não quiser aceitar, era como se Jesus estava dizendo assim, ó: quem quiser não se casar, que se torne então uma pessoa que se dedica à obra, mas quem não puder, quem achar que não pode ser isso, porque não consegue viver sem ter uma vida sexual, enfim, que se case, mas então que seja fiel àquela mulher, que não se separe dela porque ela queimou arroz ou porque ela fez qualquer outra coisa que seja um motivo muito pequeno para o divórcio. E até aqui em questão da imoralidade sexual, a gente sabe que existem casamentos que após isso, o Senhor nos ensina sobre o perdão, como eu já falei sobre o perdão em outros capítulos, né? Até foi no capítulo anterior a esse que a gente citou um pouco sobre o perdão, que até nesse caso há restauração, né? Então a gente sabe que Jesus está falando aqui para que eles valorizem o casamento, apesar deles estarem tentando colocar à prova Jesus então consegue responder de forma que ele traz o que Deus queria na essência, que o homem e a mulher se tornassem uma só carne, porque quando o homem e a mulher eles deixam as suas famílias de origem, né, que famílias de origem são os pais, né, quando o homem e a mulher eles deixam então a casa dos pais e se unem no casamento, eles estão formando uma nova família. A partir daquele momento então a gente vai analisar o que veio das famílias de origem, se tem algo ali que não está de acordo com o novo casal, com essa uma só carne que está se formando, então essas
coisas vão ser deixadas para trás, vai ser entrado em consenso ali, em acordo, o que vai ser levado para esse casamento, o que está dentro da palavra de Deus, e aquele relacionamento vai se tornar uma só carne, e isso é até que a morte o separe, aqui fala, né? Portanto, que Deus uniu, que ninguém separe, né? Que vocês se mantenham fiéis, que vocês não deixem o casamento por qualquer motivo, e que a dureza do seu coração, que a dureza do coração desses homens que não deixe que isso rompa o casamento de vocês, mas que vocês tenham um casamento em perdão, um casamento em continuidade, um casamento fiel, porque vocês precisam entender que vocês são uma só carne. Essa era a vontade de Deus desde o princípio, né? Em seguida de falar sobre isso, Jesus vai falar então sobre as crianças, né? Que é um versículo muito, muito interessante, que diz assim: depois trouxeram as crianças a Jesus para que lhes impusessem as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos os repreendiam, ou seja, vocês estão atrapalhando aqui, é muita criança. Então Jesus disse: deixa vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. No capítulo anterior nós falamos sobre isso, né? Sobre a questão da inocência da criança, enfim. E depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Esse versículo é bem conhecido, né? Porque é um dos versículos mais marcantes que Jesus fala sobre as crianças. Deixem que elas venham a mim, porque delas é o reino dos céus, né? E quantas vezes nós achamos que as crianças não entendem nada, que as crianças vão no culto, não entendem nada, e às vezes você pede para uma criança orar e você vê que é uma oração tão genuína, tão pura, tão linda, né? Uma oração que é realmente, o coração delas está ali diante de Deus com toda a sinceridade, né? Então as crianças, elas têm essa genuinidade, vamos dizer assim, essa inocência, né, tão bonita. E em seguida vai falar ali sobre o jovem rico, que fala o seguinte: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Ele perguntou. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em suma, ali é os 10 mandamentos, né? E disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E aqui a gente faz uma comparação bem interessante, né? Quando Jesus estava ali andando na beira da praia, enfim, ali, e passou por aqueles pescadores e disse para eles: siga-me. Eles simplesmente largaram tudo que eles tinham e foram atrás de Jesus. Mas aí, talvez você vai dizer: poxa vida, mas eles só tinham um barco de pesca. Eles eram homens simples. Esse jovem aqui, ele tinha muitas riquezas. O coração dele, né, era um coração que talvez era tomado por aquelas riquezas que ele tinha. E esse realmente era o problema, né? O coração dele era tomado por essas riquezas. E foi o que de fato impediu ele de seguir a Jesus. Porque falou assim, ó: ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-lhes a verdade. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqui a gente tem muitas interpretações, né? Eu mesmo já ouvi algumas sobre o que seria essa agulha, se era realmente a agulha que a gente conhece hoje, ou se era algum outra objeto ou coisa que queriam se referir, mas o que diz aqui é o seguinte: Jesus está se referindo assim, ó: por que o rico é tão difícil? Porque o rico, geralmente, ele tem o coração dele naquilo que ele tem. Geralmente, assim, não é uma regra, tem as suas exceções, até porque muitos dos seguidores de Jesus, principalmente algumas mulheres, elas eram mulheres bem abastadas, mulheres que tinham condições financeiras, e elas doavam aquilo que elas tinham, elas seguiam a Jesus mesmo tendo aquelas coisas, né? Elas doaram aquilo, investiram no ministério de Jesus, inclusive em relação com o que elas tinham. Mas geralmente os ricos, eles têm um coração preso. Não a maioria, eu repito isso porque não é uma regra, mas algumas pessoas ricas, elas têm um coração preso nas coisas materiais, e elas não conseguem muitas vezes deixar de lado, né? Deixar de lado aquilo que elas têm para seguir a Jesus, para seguir a verdade, né? Elas tornam o quê? A sua riqueza um Deus. Elas fazem com que o seu Deus seja o carro, seja a casa, seja os bens, seja o dinheiro, seja a empresa. E Jesus não queria isso. Ele queria que o coração daquele jovem fosse dele, fossem obedecer os mandamentos, fossem seguir a verdade de Deus. Não somente obedecer para que os outros vissem e dissessem: nossa, ele segue os mandamentos. Mas que de fato o íntimo dele, o coração dele, né,
Se ele fosse posto à prova e tivesse que escolher entre Jesus e entre as riquezas, ele escolheria Jesus, né? E foi o que aconteceu. Ele foi posto à prova aqui e ele realmente não quis seguir o mestre, ele quis ficar com as riquezas dele. Então, aquele versículo que diz, né? Onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração, né? Então, é realmente algo bem, bem complicado, bem complexo em relação a isso. Então, vamos seguir mais pra frente aqui. Então, Jesus disse aos seus discípulos, né, que era mais difícil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e lhe perguntaram, né, quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? E Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, que Jesus está falando de um tempo já mais para frente, né? Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Né? Aqui está falando de um tempo bem posterior, né? Posterior até o tempo que nós estamos vivendo hoje. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Daí, né, que Jesus fala, né, contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Aqui Jesus está falando, né, que aqueles que deixaram tudo por causa de Jesus receberão tudo dele. E a gente entende que durante essa caminhada cristã, a gente precisa realmente abrir mão de muita coisa. Às vezes as coisas que nós precisamos abrir mão não são coisas materiais, né? Não são coisas, ou casa, ou carro, ou família, mas às vezes são coisas que estão dentro de nós, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância. Muitas vezes para seguir Jesus a gente vai ter que deixar tudo isso de lado. E eu quero te dizer que o que mais Jesus quer que nós deixamos de lado é aquilo que está dentro de nós, internalizado, não aquilo que os outros veem. Porque às vezes a pessoa tem um carro muito maravilhoso, muito lindo, mas aquele carro não é o Deus dela. É só um carro. Muitas vezes a pessoa tem uma casa maravilhosa, mas a casa não é o Deus dela. Mas muitas vezes a gente tem o orgulho e a gente faz desse orgulho nosso Deus. A gente faz desse orgulho que nós temos de mais honroso, que nós temos de mais respeitoso, que nós temos de mais lindo. E nós tornamos nosso orgulho nosso Deus. Nós tornamos a nossa soberba, muitas vezes a nossa arrogância, a nossa falta de perdão, o nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é aquilo que a gente dá força. Quando nós damos força para nossa falta de perdão, quando nós damos força para o nosso orgulho, quando nós damos força para nossa falta de amor, para nossa falta de se compadecer de certas situações, para nossa arrogância que muitas vezes tem dentro de nós, quando nós damos força para tudo isso, então isso se torna o nosso Deus. Não são somente coisas materiais, não são somente coisas físicas que nós podemos tocar, mas talvez são sentimentos e coisas que estão dentro de nós mesmos, né? Então a gente tem que cuidar muito isso, né? Porque quando Jesus disse tome a sua cruz e siga-me, deixe tudo que você tem e siga-me, ele está dizendo primeiramente para que nós venhamos deixar nós mesmos, a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades, né? Porque a gente pode ter tudo nessa vida de bom, né? E nós temos que ter, nós somos filhos de Deus, nós podemos ter, Deus nos deu força para trabalhar, condições, inteligência, mas que tudo que nós tenhamos não ocupe o lugar de Deus, não tome o nosso coração, porque nesse trono, nesse coração que tem um trono, nesse trono aqui, deve habitar somente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Jesus. E era isso que ele estava querendo dizer para o jovem rico. O seu coração, o rei do seu coração deve ser eu e não o que você tem, né? Então aqui nós falamos sobre bastante coisa, né, nesse versículo. Cada versículo que a gente lê é um aprendizado novo. E eu espero que você tenha aprendido um pouco mais. Eu espero que você releia esse capítulo em casa, aprenda, marque, né, o que você achou interessante, o que você te marcou mais. Eu tenho esse costume, eu sempre fiz isso, desde da minha Bíblia de adolescente, que foi quando eu comecei a marcar mais a Bíblia, mas eu tenho esse hábito de marcar bastante as coisas na Bíblia, as coisas que me marcam, principalmente agora essa minha Bíblia que eu comprei há algum tempo, ela tem espaço para anotações, então eu faço isso geralmente. Eu gosto de anotar porque às vezes quando você passa os olhos rapidamente você já consegue pegar alguma coisa ali que você anotou. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de compartilhar, curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar os sininhos para os próximos vídeos você ser avisado, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe e eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!